Olá pessoal, trago hoje mais um vídeo falando sobre essa ferramenta chamada Flyway. Ela serve para gerenciamento de aplicação de script em bancos de dados. Inicialmente, vou apresentar para vocês o site da ferramenta, certo? Conforme o endereço está aí em cima. Enquanto isso na versão 5.2.4 já tem vários anos sendo desenvolvido esse produto e tem vasta documentação na internet. Falando um pouco agora sobre o Flyway, vamos aqui utilizar o próprio site dele para ilustrar, certo? Por que fazer migrações? Essa pergunta que ele faz aqui e como o Flyway trabalha, certo? Então, toda vez que é aplicado no banco de dados um script, seja ele DML, ou seja, um insert, um update, um delete, ou um DDL, Data Definition Language, para alterar o esquema, criar tabelas, índices, foreign key, o que quer que seja, tudo isso deve ser feito através da aplicação de scripts e não mais de forma direta através do software do cliente do SQL Server, no caso o Management Studio. Então, o Flyway vai nos auxiliar, vai nos permitir saber, dentre as instâncias que nós temos, que já foram apresentadas em outro vídeo, qual a situação de cada instância e de cada script. Isso começa a partir da instância de featuring, ou seja, os líderes vão escolher as demandas, analisar e ver o que precisa ser feito em termos de programação e também o que deve ser feito em termos de esquema ou de atualização dos dados do banco. Após isso, o líder vai criar os scripts, vai colocar no repositório centralizado de scripts, que eu vou mostrar onde vai ficar, e em seguida ele vai validar o próprio script que acabou de criar, aplicando na instância de feature. Uma vez que tenha dado certo, ele pode liberar para que aquela demanda seja implementada pela equipe dele de programação. Se não foi suficiente, ele deve fazer um novo script para completar o que precisa ser feito, ou mesmo um novo script para consertar o que o primeiro não fez corretamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo a partir de agora deve ser feito através da geração de scripts e da aplicação desses scripts em cada ambiente, respeitando o fluxo de processo de desenvolvimento que já foi apresentado. Certo? Então, o Flyway vai permitir, de uma forma bem simples, são poucos comandos, a interface é simples, a gente consiga fazer isso. E a partir da instância de develop, né, que funciona como ambiente de integração, passando para teste, depois para homologação e assim sucessivamente, até chegar em produção, daí para frente, tendo os scripts gerados e validados nas duas instâncias, nos dois ambientes inferiores, que é Features e Develop, a gente já pode pensar em fazer a integração contínua de forma automatizada. Então, tudo isso vai ser possível através da utilização dessa ferramenta chamada Flyway. Por que usar as migrações de database? O próprio site aqui traz ilustrações que nos ajudam a compreender como funciona isso e como nós devemos utilizar e nos beneficiar com essa ferramenta. Certo? No caso aqui, ele tem a máquina de Axel, tem a de Christian, cada um com seu banco. Na nossa arquitetura, nós temos isso junto, dentro de um banco só, dentro de uma instância só chamada Feature. E o passo seguinte é a instância de Develop, no caso, funciona para fazer integração. Então, o script gerado pelo líder, ele vai ser aplicado primeiro na instância de Feature, e ainda no site podemos ver como o Flyway funciona, certo? Então, nós temos aqui um repositório com as migrações e tem o banco. Quando o Flyway é configurado e passa a apontar para um banco de dados, ele gera dentro desse banco de dados uma tabela chamada Schema Version.
Essa tabela vai ajudar o Flyway a saber o que já foi implantado nesse banco, a versão que ele se encontra, se deu certo, se tem pendência, tudo isso vai funcionar a partir dessa tabela aqui. Uma forma bem simples que eu vou mostrar na sequência. Dando continuidade, passamos agora para o Command Line. O que significa isso? O Flyway trabalha em linha de comando, ou seja, devemos abrir um terminal do Command Com, ir para o diretório onde o Flyway está instalado e executar os scripts para que seja feita a execução dessas migrações. Então são poucos comandos, eu apenas estou ilustrando agora e no hands-on eu vou mostrar na prática como isso funciona. Dando continuidade ao vídeo sobre Flyway, vou mostrar agora como é bastante simples instalar na máquina dos desenvolvedores e dos líderes a ferramenta. Ao baixar no site, que nós vimos anteriormente, basta descompactar o arquivo e ele já está pronto para funcionar. Em uma das pastas já vem os drivers necessários, dentre eles o do SQL Server que nós utilizaremos, e tem também o template dos arquivos de configuração que ele sugere. Só que, de acordo com a nossa arquitetura, nossos ambientes de bancos de dados, eu já fiz esse trabalho de preparar o instalador, que está aqui nessa pasta, contendo tudo o que é descompactado do zip. Apenas eu acrescentei essa pasta aqui. As demais pastas já vêm no instalador. Então, essa pasta aqui, ela vai estar na máquina de cada pessoa que for utilizar o Flyway. Aqui dentro estarão listados todos os bancos de dados que essa pessoa precisa para trabalhar, certo? O fato é que para instalar isso, basta acessar esse endereço aqui, fsdim/dev, copiar essa pasta Flyway instalador para o disco C da sua máquina. Foi exatamente o que eu fiz aqui, copiei e colei. Na sequência, o Flyway instalado na nossa máquina, apenas precisamos entrar na pasta BD aqui, que nesse caso aqui reflete a máquina que eu estou utilizando, e não mais o instalador. Eu renomeei o nome aqui da pasta Flyway instalador para Flyway. Aqui em Flyway instalador estava só para facilitar a localização de vocês. E aqui em Flyway BD, nós temos o banco de dados da BD Auditoria Operacional, que é a primeira equipe que está utilizando. Aqui nós temos um arquivo de script para cada ambiente que essa pessoa vai trabalhar. Esse arquivo é fixo. Já aqui dentro da pasta Flyway Conf, nós temos também um arquivo de configuração para cada ambiente que ele vai trabalhar. E aqui nós temos os parâmetros do Flyway. Ele é bastante customizável, mas eu já estou entregando esses arquivos também prontos. A única coisa que vai precisar ser alterada por cada um de vocês é o CPF. O restante já está parametrizado para facilitar o trabalho de vocês. Dando continuidade à apresentação da ferramenta Flyway, agora mostrarei os dois arquivos que eu me referi anteriormente, que estão, respectivamente, nessa pasta aqui, que é o script, e aqui o arquivo de configuração. Vamos começar pelo arquivo de configuração. Não tem o que se alterar aqui, ele já está apontando para o canto certo e já está pronto para ser utilizado. Agora podemos ver o sqlfilter.conf, que tem todos os parâmetros que são customizáveis e estão comentados aqui. Apenas esses que estão descomentados são os que estão sendo utilizados. E a única coisa que precisa ser configurada, as únicas coisas que precisam ser configuradas aqui são a locations, que vai ser o repositório central para os scripts desse banco especificamente, e o seu CPF. Além disso, pronto. Então agora nós já estamos aqui com o Command Com aberto, a linha de comando aqui, certo? Então, quando for necessário fazer qualquer migração de script entre os ambientes, abre a janela do DOS,
vai para a pasta do Flyway. Dentro da pasta Flyway tem uma pasta chamada BD. Dentro dessa pasta BD tem cada banco que a aplicação que as equipes vão utilizar. No caso, a primeira equipe, BD Auditoria Operacional, já tem aqui os scripts que estão configurados que eu acabei de mostrar. Executando o script SQL Featuring e o primeiro parâmetro chamado info. Como ele já está configurado com o CPF, basta informar a senha que não fica gravada. Pronto. Talvez a operação mais comum do Flyway seja verificar o estado do banco, em qual versão ele se encontra. Podemos ver agora que todos esses scripts já foram criados pela equipe e aplicados no banco do ambiente de Features. Ele tem aqui a categoria, foi versionado, tem o número da versão, então ele vai sempre considerar uma ordem crescente disso aqui. Como ainda se encontra na versão 1.0.0, o que está variando aqui é o timestamp em ordem crescente. Aqui a descrição para dizer aqui, o que esse script faz, o tipo dele, quando ele foi instalado e qual o estado do script, se deu certo, se teve erro, o que aconteceu. Então, dentre os poucos comandos que o Flyway tem, o info, sem dúvida, é o mais importante, mais utilizado, vamos dizer assim. E além deles, são mais outros dois que nós vamos usar, pelo menos a princípio. Tanto continuidade, de forma provisória, enquanto é definido pela equipe de gerenciamento de mudanças, onde será o repositório centralizado do Flyway, estamos utilizando essa pasta fsdindev Flyway. Percebam que todos os bancos de dados que nós já temos, que as equipes utilizam, para cada banco de dados nós teremos uma pasta. E dentro dessa pasta, nós temos todos os scripts que foram gerados até então. Agora que nós já vimos o que precisa ser configurado nos scripts de configuração na máquina de cada desenvolvedor e como funciona o repositório centralizado de migrações por banco de dados, nós podemos apresentar agora o que é criado dentro de cada banco de dados de aplicação pelo Flyway. No caso, como nós começamos com esse projeto aqui, nós temos as tabelas e aqui nós temos o banco de controle do Flyway. Esse banco de controle, ele vai registrar todos os scripts que foram executados, migrados, que é o comando migrate, nessa instância pelo líder, e aí aqui a gente consegue ver o estado de tudo isso, que é a mesma coisa que a gente viu lá na tela do DOS. É a mesma informação. Então, isso aqui que a gente viu vai ficar armazenado dentro do banco de dados. Então, aqui a gente tem a versão, tem tudo aquilo que a gente analisou. Só que a gente tem uma informação a mais aqui, algumas informações a mais. A gente tem um checksum que é gerado para cada arquivo texto, que no caso tem extensão padrão SQL. Aqui também a gente sabe quem foi que instalou e quando foi instalado aquilo lá, além de saber o tempo que levou e se deu certo ou não. Então, com relação ao checksum, isso aqui é a forma que o Flyway utiliza para, na hora que ele percebe que tem um script novo no repositório centralizado daquele banco de dados, ele não vai analisar a sintaxe do SQL que está dentro. O que ele vai fazer é gerar um hash do arquivo e caso esse arquivo seja alterado posteriormente, após ter sido aplicado, quando ele for rodar novamente qualquer comando do Flyway, ele vai regerar o hash. Se o hash não bater, automaticamente o Flyway suspende a migração dos próximos scripts, justamente porque uma vez que o script que foi aplicado numa instância sofreu uma alteração, o Flyway não vai mais poder garantir que as instâncias subsequentes, ou seja, os ambientes subsequentes, fiquem no mesmo estado do outro ambiente, do ambiente inicial. Uma vez que a pessoa viu que o script não atendeu totalmente o que era necessário ser feito,
e ele, ao invés de gerar um novo script para consertar ou para continuar o processo de migração, ele preferiu entrar no repositório e alterar o script. Então, a partir daí, o Flyway percebe que o script foi alterado e vai bloquear o fluxo de aplicação das migrações. Então, essa prática também não pode acontecer. A gente já viu que tudo tem que ser feito via script, a gente viu que os scripts têm que ser mínimos, ou seja, cada comando é feito individualmente, não se pode criar uma tabela, criar um índice, alterar um campo, o tamanho, tudo de uma vez. Cada operação dessa deve ser feita individualmente. E o pessoal dessa primeira equipe já está fazendo dessa forma, conforme a gente pode ver aqui na descrição das migrações. Tudo que é feito contra o banco de dados, seja ele um insert, um delete, update, ou um create table, ou um create index, o que quer que seja feito, vai ser individual e vai ser aplicado por uma pessoa. Então aqui a gente também tem um pouco de auditoria para saber quem foi que aplicou. Como foi integrado o Flyway ao nosso domínio, a gente vai usar a própria senha do login do domínio para fazer. Percebam que foi colocado um underline aqui antes do nome do arquivo, da tabela, justamente para ele ficar em destaque em primeiro lugar aqui e não ficar misturado com as tabelas da aplicação.